Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de bioquímica. O assunto de hoje vai ser metabolismo dos ácidos graxos e corpos cetônicos, tá? Então a gente vai dando continuidade às vias metabólicas e o assunto hoje que a gente vai abordar são os ácidos graxos, né? As outras aulas a gente sabia que a glicose era utilizada como fonte de energia, fonte geradora de energia, a fonte geradora dos ATPs. Agora a gente muda, a gente vai ter agora os ácidos graxos, os corpos cetônicos como fonte geradora, fonte promotora do ATP celular. Antes de começar, vamos a alguns conceitos básicos sobre a questão dos ácidos graxos. Primeiro, são gorduras que fornecem então um meio suficiente para armazenamento de energia para uso posterior. Então, é sabido que o organismo ele prefere armazenar gordura do que basicamente glicose. Elas são estocadas então em meios adipócitos, né, e são utilizadas em momentos convenientes. O triacilglicerol então é a reserva de energia altamente concentrada. Ele é produzido pelas células do fígado e direcionado através das lipoproteínas, igual a VLDL, direcionado então para os adipócitos, tá? Então, através desse transporte de lipoproteínas contendo triacilgliceróis é uma forma de dar síntese que acontece no fígado e forma de armazenamento diretamente aos adipócitos, tá? Os ácidos graxos contêm então cadeia longa, então são o que chamamos de hidrocarboneto de cadeias longas. Existem vários, né? O mais comum utilizado como fonte de energia diretamente nas células é o palmitato, o ácido palmítico, e um grupo carboxila terminal, que dá característica específica dos ácidos graxos. O triacilglicerol, então, é o sistema de armazenamento no tecido adiposo, ou seja, onde é possível estocar o ácido graxo, né, no tecido adiposo. Ele é constituído, então, de uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos. Então, chamamos triacilgliceróis. Tá? A gente falou um pouco dessa parte em lipídios em algumas aulas atrás. Os ácidos graxos são mobilizados então, a partir de triacilgliceróis. Eles são oxidados para suprir a necessidade de energia de uma célula quando o organismo necessita, ou seja, quando a gente observa que o nível de glicose começa a baixar pela sua queima rápida, a segunda fonte então liberada para a produção de energia, onde vai ser mobilizada, vai ser o ácido graxo. Então, as fontes onde contém triacilglicerol, eles são liberados então, na corrente sanguínea para justamente ser oxidados, tá? Justamente para liberar a produção de energia para a célula. Outra informação a acrescentar sobre a questão dos ácidos graxos, que eles são unidades básicas de construção de fosfolipídios e glicolipídios. Esses dois componentes, fosfolipídios e glicolipídios, são componentes essenciais da membrana plasmática. Então, outro direcionamento para a produção de ácidos graxos no organismo é justamente para compor, né, formar componentes estruturais que vão formar, então, da plasticidade da membrana plasmática. Muitas proteínas são modificadas pela ligação covalente de ácidos graxos, né? E que direcionam então locais da membrana. Essa aqui é uma característica interessante então, das lipoproteínas, que são proteínas associadas com moléculas de lipídios e elas se ligam de maneira covalente, né, uma com a outra, e elas são direcionadas justamente para os locais da membrana, justamente para ser reconhecidas e poder penetrar para dentro da célula, tá? E a última informação é que os derivados de ácidos graxos atuam como hormônios e mensageiros celulares. O organismo utiliza então esses mensageiros intracelulares através de processos de respostas inflamatórias, que são então características interessantes também desses ácidos graxos, principalmente em organismos, em animais que têm essa principal característica. Bom, pessoal, aqui nós temos um esquema que mostra a disposição dos ácidos graxos no organismo. Aqui temos uma célula adiposa, e a célula adiposa ela concentra, então, no seu interior o triacilglicerol. Quando ele é mobilizado justamente para poder fornecer energia para o organismo, então, libera o glicerol e os ácidos graxos. O glicerol ele vai, então, chegar pela célula hepática, ele pode ser direcionado para via glicolítica, a glicólise, e a partir daí vai
tornar-se piruvato, ser direcionado então ao ciclo de Krebs e produzir energia. Ou ele pode ser então direcionado para a gliconeogênese, que vai formar mais energia, né? A gente vai falar sobre essa via especificamente nas próximas aulas, para formar mais glicose para o organismo. Já os ácidos gráficos, eles são direcionados para outros tecidos, então ele é diretamente oxidado, né? Depois ele é mobilizado, então, os seus derivados, a forma o acetilcoenzima A. A partir daí, então, nessa produção de acetilcoenzima A, a gente vai direcionar agora para o ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, então, vai ser aquela parte centralizadora do metabolismo, onde vai liberar, então, CO2 e água. Então, a partir da formação do ciclo de Krebs aqui, que a gente observa que o acetilcoenzima dá o start para ele, o ácido graxo ele entra diretamente, tendo essa via diretamente, tá? Esse é um diagrama interessante porque é o seguinte, o ácido graxo, quando ele entra para dentro da célula, ele precisa de ser direcionado para as mitocôndrias, tá? Ele não tem como a glicose e a via de oxidação no citoplasma. Ele tem que ser direcionado para mitocôndria. Lá, a primeira reação que acontece é transformar, através da coenzima A, o grupamento acil-coenzima A. Então, esse ácido graxo liberado dentro da célula, agora ele vai ter contato com a coenzima A, ele vai, então, formar o acil-coenzima A, ele vai, então, diretamente ter contato com a translocase através da formação do grupamento acil-carnitina. Ele é direcionado, então, para dentro da mitocôndria. Lá, a carnitina libera esse ácido graxo, ele novamente encontra a coenzima A, né? E torna-se novamente um acilcoenzima A. Precisa então de transportadores. Uma translocase é uma enzima que existe, uma proteína que existe junto às membranas da matriz, que justamente transporta ácidos graxos para dentro da matriz, tá? Então, a partir do momento que o ácido graxo entrou para dentro da célula, para dentro da matriz mitocondrial, essa matriz agora vai começar a promover uma série de reações que justamente vai oxidar esse ácido graxo, né? São padrões de oxidação que a gente observa na característica de dessaturação, hidratação, oxidação e clivagem desse ácido graxo. Aqui a gente tem uma molécula de ácido graxo que ele tem 16 carbonos. Ele começa a sua reação através da ativação com a reação de dessaturação. Então, a primeira reação aqui de dessaturação, essa molécula então ela vai ter uma característica aqui onde o seu acilcoenzima A vai ter uma ação do FAD-H2, retira hidrogênio, e essa dessaturação vai formar então uma camada, vai formar uma dupla ligação aqui nesse ácido graxo. Depois ele vai passar por um processo de hidratação, ou seja, uma molécula de água vai entrar para dentro dessa molécula e vai ter a formação do hidroxacilcoenzima A. Nessa etapa agora seguinte, vai ter a formação de um processo de oxidação desse ácido graxo. Novamente, então, o NAD agora retira e forma o beta-cetoacilcoenzima A. Essa reação agora, depois de formada, acontece o processo de clivagem. Aqui, então, uma molécula, um átomo, um conjunto de dois átomos sai dessa molécula e forma novamente o acetilcoenzima A. Essa molécula agora vai seguir agora com 14 carbonos, repetir esse ciclo novamente, né, até ele ficar com 12, até ele se tornar com 10, 8, 6. Então, a cada vez que ela gira em torno desse ciclo completamente aqui, completando o processo de dessaturação, hidratação, oxidação e clivagem, ela vai reduzindo a quantidade de carbonos que existe no ácido graxo, tá? Então, para cada passagem que ocorre nessas 4 etapas, um resíduo de acetil vai sendo retirado desse ácido graxo, né? Então, ele remove, forma-se o acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A agora vai ser direcionado para o ciclo de Krebs, tá? Onde vai acontecer todas as reações do ciclo, depois direcionado para a fosforilação oxidativa, e a partir do momento que ele terminar toda a última etapa, ou seja, quando ele chegar aos 2 carbonos finais dessa molécula, ela termina esse ciclo. Forma-se 2 moléculas de acetilcoenzima A e ele termina então a reação de beta-oxidação. Por que beta-oxidação? Porque sempre o carbono beta que existe aqui nessa molécula do ácido graxo que é oxidado, tá? Bom, esse aqui é um esquema que demonstra então, as etapas do processo de oxidação dos ácidos graxos. Então, a beta-oxidação, ele tem a entrada dos ácidos graxos nela, as 4 reações acontecem, todas elas.
Terminada a formação dos ácidos graxos aqui, a gente tem a formação de acetilcoenzima A, que ele agora é direcionado ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, a gente observa que vai formar NAD e FADH2, como assim também acontece na beta-oxidação, e agora é direcionado justamente para a fosforilação oxidativa. Então, na fosforilação oxidativa, a gente observa então que existe a formação dos ATPs. Então, são etapas que acontecem então com os ácidos graxos, a mobilização, sua etapa de oxidação na beta-oxidação, promoção de formação de acetilcoenzima A, que é a parte que vai dar entrada ao ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, tá? O saldo energético produzido na oxidação dos ácidos graxos, ele pode ser relativo dependendo do tipo de ácido graxo. O mais comum é o palmitoil ou o palmitato, o ácido palmítico. Ele pode produzir até 108 ATPs, porque são reações que acontecem diretamente na beta-oxidação, na via glicolítica, e todo o processo então também de NAD, FADH2, que são gerados no processo de oxidação desses ácidos graxos, né, que podem produzir essa alta quantidade de ATPs. É uma das características porque o organismo então prefere armazenar então ácidos graxos, tá? Devido a essa característica bem específica, bem peculiar deles. Os ácidos graxos, eles também formam corpos cetônicos. Então, isso ocorre quando acontece uma queima muito acentuada de ácidos graxos, que podem formar uma quantidade elevada de acetilcoenzima A. E essa reação de formação de corpos cetônicos acontece basicamente no fígado. O acetilcoenzima A, então, pode formar corpos cetônicos, que é o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. E eles podem, então, ser distribuídos pela corrente sanguínea, através do plasma, né, para outros tecidos como fonte de energia. O cérebro, os músculos e outros tecidos consomem também esses corpos cetônicos, o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona como fonte de energia, tá? Uma característica interessante, informação que a gente tem que colocar sobre esses corpos cetônicos, que o beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona, é que eles possuem, então, característica ácida. E o seu acúmulo no plasma pode também interferir no pH sanguíneo. A gente vai falar sobre a questão patológica que envolve essa característica, tá? Bom, pessoal, esse aqui é um esquema então que mostra como é que é o processo então da formação, a cetogênese. Então, os ácidos graxos que são mobilizados para beta-oxidação, eles acontece a beta-oxidação e tem a formação de ácido graxo. Bom, quando esses ácidos graxos, esse acetilcoenzima não é direcionado para o ciclo de Krebs, por alguma entorpção que acontece nessa via, eles começam a ser direcionados para a cetogênese que acontece no fígado. Então, o acúmulo desse acetilcoenzima aqui já começa então a produção de acetoacetato, acetona e o beta-hidroxibutirato. Bom, o organismo então começa a liberar isso na corrente sanguínea através para ser direcionado ao cérebro, aos músculos e tecidos. Qual que é o efeito disso? Para fazer todo esse processo aqui, para a gente ter uma via normalizada, uma homeostasia, existem carboidratos que vão ativar essa via aqui do ciclo de Krebs, onde o direcionamento do acetilcoenzima A vai estar liberado, mas algumas pessoas que são acometidas do diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, como não tem insulina capaz de colocar a glicose de maneira eficiente dentro da célula do organismo dele, essa via acaba sendo interrompida. Consequentemente, eleva-se a produção de acetilcoenzima A, que consequentemente também vai direcionar toda essa concentração de corpos cetônicos no plasma, acidificando esse plasma, causando uma acidose, e é um processo que chamamos de cetoacidose diabética. Por que cetoacidose? Porque é causado por corpos cetônicos, acidose porque esses corpos cetônicos têm natureza ácida, né? E diabetes porque esse é um tipo de alteração, é um tipo de efeito que acontece principalmente no diabetes tipo 1, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estarei à disposição online, tá? Forte abraço para vocês e boa semana.